Bem-vindos à Estação das Emoções. Hoje vamos falar sobre a estação de número 6, distração, procrastinação ou TDAH. É nos adultos. Como sempre, ao falarmos com os nossos convidados, nós temos que deixar claro que o objetivo dessa estação não é fazer diagnóstico. A escala que eles vão responder vai ser totalmente anônima, somente eles vão saber o resultado e que o diagnóstico é algo muito mais complexo que precisa fazer num ambiente específico, por profissionais especializados e que não é somente uma escala que vai responder o questionamento se essa pessoa é ou não, tem ou não TDAH, ok? Então, o objetivo aqui é a gente fazer uma psicoeducação, mostrar para as pessoas de que existem os sintomas e esses sintomas, dependendo do nível deles, precisam de uma atenção especial, no caso, procurar um atendimento. Então, mostramos aqui o QR Code, as pessoas chegam na estação que vocês estão, apontam o celular, serão direcionadas para o SurveyMonkey. Interessante vocês também fazerem esses questionários, essa escala antes, para vocês se familiarizarem com os termos e afinal do que se trata. Normalmente a gente espera chegar umas 4, 5, 6 pessoas, enquanto isso os primeiros vão respondendo os questionários, a escala, para vocês iniciarem a apresentação do que é exatamente o TDAH. Aqui tem um link, né, caso necessário. Reforçamos, né, então, que o questionário é apenas um ponto de partida, né, para o levantamento de alguns possíveis sintomas primários do TDAH. O diagnóstico correto e preciso só pode ser feito por uma longa anamnese, entrevista com um profissional especializado. Deixamos sempre bem claro isso. O teste, a SRS 18, ela é dividida em duas partes. A primeira parte são as perguntas de 1 a 9 e a segunda parte é de 10 a 18. Vão responder de 1 a 9, daí vai ter um espaço para eles somarem os pontos e botarem ali. E depois de 9 a 18, de 10 a 18 também. A primeira parte fala de desatenção e a segunda de hiperatividade e impulsividade. Ponto de corte, então. Se o convidado fez 12 pontos ou mais nas questões de 1 a 9, possivelmente existem sintomas importantes de desatenção. Se fez 12 pontos ou mais nas questões na parte B de 10 a 18, significa que possivelmente existem sintomas importantes de hiperatividade e impulsividade. Mas afinal, o que é um TDAH no adulto? Então, reforçamos, né, que a escala não faz o diagnóstico por si só, né? Existem outros fatores que precisam ser avaliados para se formar um diagnóstico. Importante também saber que esses sintomas que nós vamos apresentar, eles têm que estar presentes na vida dessa pessoa, desse adulto, alguns antes dos 7 anos ou até os 7 anos, e outros sintomas, ou vários deles, até os 12 anos. E esses sintomas, eles têm que ter sentido, diferença ou prejuízo na sua atividade escolar, familiar, com os amigos, ou hoje no trabalho, em interação com a família, com a namorada. Tem que haver um prejuízo, além dos sintomas. Bom, quais são os sintomas de desatenção, né? Desatenção, a pessoa parece que não atende quando lhe foi chamado, né? Parece que chama o nome e a pessoa não responde, está completamente desatenta. Ele evita, ou ela, atividades lúdicas. O que são atividades lúdicas? Que exigem esforço mental. Um jogo, ou a leitura de um livro. Normalmente eles, não tenho paciência, não consigo me concentrar. Quando no final da primeira página eu já não sei o que eu li na página anterior. E assim vai, né? A cabeça se chama no mundo da lua, parece que não tá prestando atenção em nada, não sabe o que estão falando na volta, né?
não segue instruções, né? Não consegue realizar uma tarefa de maneira ordenada, muitas vezes não erra por descuido, esquece as coisas, perde objetos, né? Esses são os sintomas do desatento. A hiperatividade é aquela pessoa que não consegue parar quieto, que está sempre se mexendo, que está sempre correndo de um lado para o outro, que não consegue esperar a sua vez, que tem uma impulsividade para responder as coisas antes que até termine a pergunta. É aqueles que muitas vezes em reunião estão falando alguma coisa e ele é o primeiro a dar a opinião dele, muitas vezes se queima até, se esperasse um pouquinho, poderia ter pensado na sua resposta, né? Fala demais e dá respostas precipitadas. Esse é o impulsivo hiperativo. Então, resumindo, a desatenção é a pessoa divaga na tarefa. Tem uma tarefa para fazer, ela divaga, conversa com um. Ela adora opinar no trabalho dos outros, mas o dela mesma está todo atrasado. Tem falta de persistência, foge de um trabalho mais complexo, de uma atividade que requer mais tempo, de um projeto que exige mais esforço. Então ela não é que é porque ela não quer, é porque ela é incapaz, é praticamente uma tortura ela entrar num projeto assim, tá? Desorganizado, tá? Não é ela sente falta de compreensão, e muitas vezes é porque ela realmente não consegue fazer aquela atividade proposta. E muitas vezes ela comete desatinos, assim, imperícias, imprudências por falta de atenção, como mostra o nosso desenho ali, tanto o homem quanto a mulher, né? Muitas vezes depois que passou a placa de pare é que se dá conta que deveria ter passado num cruzamento, né? A hiperatividade, então, é aquela atividade motor excessiva, sempre fazendo algo, conversa em excesso, e a impulsividade são as ações precipitadas, as respostas precipitadas, tomadas de decisões importantes sem considerar as consequências, né? Interrompe os outros em excesso. A prevalência, nós temos 5% das crianças, 2,5% dos adultos, e as mulheres na infância são 2 homens para uma mulher, porque possivelmente as mulheres são desatentas, mas são menos hiperativas do que os meninos. Depois, na idade adulta, fica 1,5 para 1, tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurodesenvolvimental. Então, o que significa? Ele está presente a vida toda. Muitos idosos, hoje a gente vê que a gente tem mais fineza no diagnóstico, uma maior percepção, desculpa, a gente consegue identificar esses idosos que sempre tiveram déficit de atenção. Fatores de risco. A hereditariedade, ou seja, pais com TDAH têm 2 a 10 vezes mais chances de ter filhos com o mesmo transtorno. Substâncias ingeridas na gravidez, como álcool e nicotina, também propiciam a crianças terem esse problema de neurodesenvolvimento e apresentarem sintomas de TDAH. E ambientais, se você tem alguns sintomas de TDAH e foi criado num ambiente caótico, a possibilidade de tu seres um adulto que também tem dificuldade para te concentrar e organizar suas tarefas é muito, muito séria. Se já foste criado num ambiente mais acolhedor, com mais regras, mais normas, tiveste auxílio com psicoeducadores, muitas vezes tu poderias até passar desapercebido com esse TDAH. Bom, e qual é o tratamento? O tratamento é psicoterapia, algumas vezes medicação, multidisciplinar, né? Às vezes, mesmo adulto precisa de um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo, de um orientador, né? Abordagem psicoeducacional, né? Isso na infância para pais e professores, né? Ou no início da idade adulta.
E a espiritualidade? Bom, a espiritualidade a gente tem que ter em mente que na estação das emoções nós teremos um público muito heterogêneo. Nós teremos pessoas que acreditam em Deus, que não acreditam, que acreditam em outros deuses, né? Buda, espiritismo, enfim, sei lá. Então a gente tem que ter muita paciência e muita tranquilidade para falar e aceitar todas as religiões. Falar que a espiritualidade, a crença em algo, faz com que a gente enfrente melhor os problemas e que a religiosidade, que é a espiritualidade posta em prática, é muito importante também. E os estudos mostram que ela está diretamente relacionada a um bem-estar melhor. Podemos sim dar o nosso testemunho de que a nossa crença em Deus, de que a nossa fé em Jesus, como isso modifica e nos faz termos mais forças para enfrentarmos os nossos problemas, não nos exime de termos problemas, mas nós ficamos mais fortes e mais propensos a obtermos respostas mais claras para as questões da nossa vida.